Fala, galerinha animada da toxicologia! Estamos aqui mais uma vez para passar para vocês os conteúdos toxicológicos. Meu nome é Maurício, sou professor de toxicologia na Universidade de Brasília. Estou aqui para passar o conteúdo para os meus alunos da disciplina de toxicologia. E você que está por aí, caiu aqui de paraquedas? Vai, clica aí no inscreva-se, aperta o joinha, toda aquela papagaiada que você sabe que você tem que fazer. Porque senão eu vou ter que parar de fazer conteúdo. Não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Mas é legal, pô. Ajuda, colabora. Então vamos lá. O assunto de hoje é álcool, etanol, álcool etílico. Roda a vinheta. Bom, chegou a hora então da gente falar sobre a substância psicoativa mais consumida do planeta Terra, que é o nosso amigo ad eternum presente na nossa vida, álcool. Né? Álcool esse que leva à destruição de muitas famílias, sabemos disso. Álcool esse que é um motivo de comemoração para muita gente. Então vamos falar um pouquinho sobre os aspectos toxicológicos dessa substância tão utilizada no planeta inteiro. Próximo slide. Ai, porra, nunca passa como eu quero. Carlito, você está me zoando nessas transições. Ah, como vocês podem ver aí, qualquer semelhança é mera coincidência. Homer Simpson é meu ídolo, talvez. E vocês sabem que nas histórias dos Simpsons ele adora tomar cerveja Duff. Até fizeram uma cerveja chamada Duff, baseada na cerveja dos Simpsons, né? E ele passava boa parte do tempo sonhando com o encontro com os amigos dele no bar do Moe, né? Mas essa história, ela é uma história muito mais antiga do que dos Simpsons. Simpsons esses já existem desde antes de você nascer, muito provavelmente. É café e não está batizado. Enfim, eu coloquei uma animação nesse slide aqui, aí acabou ficando por cima do texto. Beleza, vamos lá. Desde quando o ser humano bebe, né? O ser humano bebe desde que é ser humano. Existem relatos do final da Idade da Pedra, de 10 mil anos antes de Cristo, de bebidas fermentadas, tá? Não exatamente algo que a gente beba hoje, fabricado pela Ambev, mas já era algo alcoólico, certo? Se vocês verem aí essas pinturas egípcias, elas são pinturas que retratam o pessoal tomando vinho, o pessoal fazendo, cultivando uva para fazer vinho e tal, né? O registro histórico de uma bebida mais antiga que a gente tem, da produção de uma bebida alcoólica do tipo de vinho, né? Ou seja, fermentada de uva, é de 6 mil anos antes de Cristo na Geórgia, Geórgia na Europa, né? E a destilação, que é outro processo de produção de bebida, ele foi desenvolvido na Idade Média, né? Bem mais recente. Mas a gente já faz bebidas como vinho e cerveja, que são fermentados, há muitos e muitos e muitos anos. Então, nós temos estudos aí desde 3 mil anos antes de Cristo no Egito, 3 mil anos antes de Cristo na Babilônia, no México pré-hispânico, né, em 2 mil anos antes de Cristo, obviamente, não tinha chegado ninguém lá ainda, a não ser os nossos colegas indígenas, e em 1500 anos antes de Cristo no Sudão, na África. E existem alguns estudos mostrando a detecção de traços de bebidas fermentadas, né, em artigos pré-históricos encontrados na China também, né? Então, na China pré-histórica, que nem era China ainda, aquilo ali, nem, não existia país, né? Eles encontraram jarros e eles conseguiram fazer a determinação da composição de um resíduo que tinha no fundo desse jarro, que estava bem preservado, e eles conseguiram encontrar resíduo de bebidas fermentadas, que já seria o mais próximo daí de cerveja ou de vinho, né? Então vejam, a gente utiliza bebidas alcoólicas há muitos e muitos e muitos anos. Bora lá, bota aqui minha cara. Ei, tirei slide. Aí. Olha os meus cabelos brancos. Sou velho. Essa tecnologia toda aqui, ó, YouTube, blá blá, whisky sachê, não é sempre que a gente mexe com facilidade, né? Então, relevem o tio Mal. O tio Mal é pré-histórico, assim como
as bebidas fermentadas. Dizem que o vinho melhora com o tempo, né? Eu discordo, são poucos os vinhos que melhoram com o tempo. Na verdade, a maior parte deles vira vinagre com o tempo. Se você é enólogo, deixa aí nos comentários o quanto eu estou errado ou o quanto eu estou certo. Quero ver o que você acredita sobre a preservação de bebidas fermentadas em garrafas de vidro com rolha. Não estou falando de vinho do Porto, ok? Cujo teor de açúcar é bem maior. Legal. E por que a gente bebe há tanto tempo, né? Tipo, pô, quando eu falei de maconha, eu mostrei, a maconha existe há não sei quantos mil anos e o povo já usava para finalidades místicas, tá lá, mas era pegar a planta e fumar, ou pegar a planta, fazer um chazinho e beber, né? Da onde que a gente tirou esse negócio de encontrar coisa fermentada, extrair, fazer um preparado para gerar algo alcoólico e aí tomar aquele trem? Então, existem um monte de estudos que tentam relacionar o consumo de álcool e o desenvolvimento evolutivo humano. Alguns deles mostram, inclusive, genes preservados em... Sabe aquela mosquinha de fruta, que chama drosófila, aquela mosquinha? Aquela mosquinha, ela consegue sentir no ar o álcool. Mas por que essa mosca consegue sentir álcool no ar? Porque o álcool ele é produto de fermentação e significa uma fermentação natural, né? E significa então que na presença de álcool você está próximo de, estou falando, não estou falando do mundo de hoje, estou falando do mundo de milhões e milhões de anos. Se você tem álcool, significa que você tem algo rico em açúcar fermentando. Esse algo rico em açúcar é algo de interesse para essas mosquinhas, para que elas comam, se alimentam, depositem seus ovos, blá blá. Por isso, as espécies que tinham esse gene que conseguiu detectar o álcool no ar foram selecionadas e tiveram então a pressão evolutiva, já que elas conseguiam encontrar o alimento com muito maior facilidade. E estima-se que essa herança genética, essa herança evolutiva, tenha levado nós, humanos, a usar bebidas alcoólicas, né? Mas, pô, a gente não vê outros animais bebendo, né? Tem umas histórias anedóticas do elefante sacudindo a árvore de amarula, ou pegando a frutinha do chão, e o que estava fermentado, ficando doidão, os macaquinhos fazendo a mesma coisa. Mas são histórias anedóticas, né? Tipo, a gente não vê esse processo, né? Na verdade, o que se estima é que, além dessa herança, o que aconteceu foi que o nosso poder cognitivo aumentado, o nosso cérebro inchado, nosso cérebro grandão, e que nos forneceu uma capacidade de raciocínio um pouco maior do que a das outras espécies, é um pouco só, né? Não é muito não, mas enfim. Inclusive, eu acho que tem espécie que raciocina muito melhor que a gente. A gente é bom para resolver problema. Mas em termos de raciocínio, sei lá, né? Além dessa herança evolutiva, nosso cérebro aumentado fez com que a gente conseguisse criar métodos, criar técnicas para produção desses alimentos, né? O ser humano também, além de ser a única espécie que bebe álcool ou bebe bebidas alcoólicas por prazer, também é o único que cozinha, né? Nós cozinhamos o nosso alimento e também se estima que o fato de a gente cozinhar, usar o fogo para cozinhar os nossos alimentos, fez com que a disponibilidade de nutrientes fosse muito maior, né? Afinal de contas, quando você cozinha um legume, quando você assa uma carne, você disponibiliza para o organismo muito mais fácil uma quantidade maior de nutrientes, né? Isso teria favorecido o desenvolvimento do crescimento do nosso cérebro, né? Tem artigos aí de neurologistas e pessoas importantes na área da evolução humana que carregam essa tese, né? Além disso, por que a gente bebe? Porque além da gente conseguir fazer bebidas, existe toda uma expectativa social de que a gente tem que beber. É óbvio que varia, né, de sociedade para sociedade. Se você for lá no Oriente Médio, por exemplo, lá você não pode beber. Olha, vamos lá, estou gravando isso daqui. Hoje é dia 1º de abril, não é zoeira, não é dia da mentira. Quer dizer, é dia da mentira, mas eu não estou mentindo. Vai saber, né? Se é dia da mentira, eu também falaria, se eu falo que eu não estou mentindo. Enfim,
Acredita aí. Hoje é dia 1º de abril e no final de semana passado, no dia 28 de março, teve o Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1. Não sei se vocês já perceberam quando a gente falou de tabagismo aqui, ó. Põe no card aqui a aula de tabagismo. Isso. Eu falei sobre a propaganda de cigarro em carros de Fórmula 1, então porque eu gosto muito de Fórmula 1, é um assunto que me atrai. Não sei por que cargas d'água, desde criança eu gosto de Fórmula 1. E, enfim, já existia Fórmula 1 naquela época, ok? Já existia. A Fórmula 1 é muito mais antiga do que eu. E então, eu fui assistir o Grande Prêmio de Fórmula 1, que foi no Bahrein. Bahrein, que é no Oriente Médio, né? E aí é um país árabe e que tem, por lei, não poder beber. Vários carros que são patrocinados por bebidas alcoólicas, várias equipes, eles têm que esconder esses patrocínios e imaginem vocês um pódio de Fórmula 1 sem champanhe. Foi o que aconteceu. Deram umas garrafas escuras pro pessoal no formato de uma garrafa de champanhe pro Lewis Hamilton que ganhou a corrida e para os outros dois que chegaram em segundo e terceiro, o Verstappen e o. Enfim, foi tão boa a briga dos dois primeiros que ninguém sabe nem quem chegou em terceiro, mas. Enfim, deram garrafas no formato de champanhe e devia ter água dentro, né? Porque o piloto tentou agitar, não saiu nada, né? Ele pegou e jogou na cabeça do outro cara. Enfim, né? E aí, isso é adaptação à sociedade, né? Ah, no islamismo não é bem visto você usar bebidas alcoólicas, né? E isso é cultural, portanto, né? Mas vejam, na nossa cultura ocidental, na cultura latina, principalmente, a gente espera que as pessoas tenham contato com bebidas alcoólicas logo cedo, na adolescência até, né? Mas tem lei que só pode beber depois dos 18 anos. Que joga a primeira pedra, quem nunca tomou um golinho de nada antes dos 18 anos, né? Então, vocês sabem o quão comum é, né? Além disso, nós atrelamos o consumo de bebidas alcoólicas com situações felizes, né? Com situações de comemoração. Então, veja, ó, no pódio na Fórmula 1 é champanhe que o cara vai beber. Aí, para comemorar o time ganhar, é um churrasco que o povo faz com bebida alcoólica para todo lado. Ah, vai ter formatura da galera do curso de farmácia, bebida para todo mundo, né? Agora não está podendo aglomerar, né? Estamos em meio à pandemia, então o pessoal bebe em casa. E aí está criando um monte de etilista de casa, né? Esse, aliás, é um estudo que uma aluna minha de PIBIC está começando a desenvolver agora. Ela está vendo o impacto da bebida alcoólica, do uso de álcool, no desempenho acadêmico de universitários e como acabou calhando dela fazer essa pesquisa durante agora a pandemia. Ela vai ver se durante a pandemia a pessoa começou a consumir mais ou menos álcool, se isso tem atrapalhado a vida da pessoa ou não, né? Daqui a um ano a gente tem esses resultados e aí eu faço uma atualização nesse vídeo aqui, se eu lembrar, né? Do jeito que o cérebro não anda colaborando, vocês já perceberam que eu não vou lembrar nada. Por isso que quando a gente comemora e a gente usa álcool, a gente atrela situações boas ao consumo de uma substância psicoativa, o que favorece demais o reforço. Se vocês se lembram o que era o reforço, né, a capacidade que a substância tem de induzir a autoadministração, e esse reforço prazeroso que o álcool tem, o chamado reforço positivo, ele é um reforço muito importante, né? As pessoas sabem, gostam de se sentir alcoolizadas, embriagadas, tal. Deixa a pessoa mais sociável, tal. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Além disso, alguns distúrbios emocionais, como depressão, ansiedade e outros problemas, também fazem com que as pessoas utilizem mais álcool. Isso já é bem conhecido. Então, hoje eu estou com a camiseta do Drink Beer or Die, em homenagem à aula de etanol. Obviamente que essa camiseta é só uma brincadeira, né? Vocês estão vendo que quem está tomando a cervejinha aqui é uma caveira, né? Então, a caveira, na verdade, que é a Dona Morte, né? Com a foiçona dela. Não estou fazendo apologia, estou falando pelo contrário.
Estou falando dos parâmetros toxicológicos associados à substância. Bora lá então. Como que o álcool é utilizado em bebidas, né? Antigamente não tinha muita regulamentação. A gente tinha bebida de tudo que era jeito. Mas no mundo mais moderno, cada país foi criando as suas normas, as suas regras para a produção de bebidas alcoólicas, né? Então nós temos uma lei, é um decreto na verdade, um decreto presidencial de 2009, decreto número 6.871, de 4 de junho de 2009. E esse decreto ele classifica as bebidas alcoólicas, né? Então, bebida alcoólica é bebida com graduação alcoólica acima de 0,5%, ou seja, qualquer coisa acima de 0,5% de álcool não pode ser chamado de bebida sem álcool, né? Até 54% em volume a 20 graus Celsius. Ou seja, o limite da concentração do álcool de uma bebida alcoólica no Brasil é de 54%, ok? O que já é muito, né? Vamos lá. E aí a gente tem três tipos de bebida alcoólica, vamos conhecê-las. A gente tem a bebida alcoólica fermentada, que é a bebida alcoólica que é obtida por processo de fermentação alcoólica, cerveja, vinho, enfim, as mais comuns, né? E essas bebidas elas são produzidas então com a utilização de um micro-organismo, normalmente um fungo, que faz que faz a conversão do açúcar presente na matriz em álcool. Para fazer vinho a gente usa uva, certo? Para fazer cerveja a gente usa cevada, não é isso? Malte, o que vai mais na composição, né? E aí, eu posso ter, por exemplo, um vinho de batata, por exemplo? Posso ter vinho de qualquer coisa, de qualquer coisa é exagero, né? Mas eu posso ter vinho de qualquer legume, por exemplo, né? Frutas e afins, né? Você fermentar esses alimentos vai gerar bebida alcoólica com sabor completamente diferente uma da outra, né? Algumas são mais palatáveis, outras são menos, obviamente, né? Ainda temos a bebida alcoólica destilada, que é a bebida que é obtida por um processo de fermento destilação, ou seja, você fermenta alguma coisa e você destila aquele fermentado. O processo de destilação é quando você vai esquentando a solução que você tem ali, a sua bebida, até que você evapora o álcool, né? E aí você coleta esse álcool depois de evaporado. Ainda, quando você tem um destilado alcoólico simples, né? Você extrai o álcool de alguma coisa e você chega numa concentração alcoólica aí de, sei lá, de 60%. Aí você vai rebaixando o teor alcoólico, ou seja, você vai pegando a bebida que você pegou lá, o fermentado dela e vai diminuindo a concentração. Ou ainda, álcool etílico pelo rebaixamento do teor alcoólico de álcool etílico potável de origem agrícola. Por exemplo, álcool de cana-de-açúcar, certo? O álcool de cana-de-açúcar, a gente consegue ter ele em 98%, se quiser, né? E aí eu consigo fazer esse rebaixamento desse teor etílico potável e fazer uma cachaça, né, por exemplo. Ou ainda por uma padronização da própria bebida alcoólica destilada, né? Como vodka, por exemplo. Né? E temos ainda as bebidas alcoólicas retificadas, que são processos que são obtidas por processo de retificação do destilado. E essa retificação nada mais é do que a destilação de um destilado, aí você vai destila de novo, destila de novo, destila de novo, vai destilando, destilando, até que você vai obter quase álcool puro. A questão é que a gente não pode usar esse álcool no Brasil, né? A gente não pode usar esse álcool retificado como bebida. Esse álcool retificado, ele normalmente é usado para misturar em outras bebidas alcoólicas, né? E para chegar para aumentar o teor alcoólico, por exemplo, né? Você faz sei lá, uma vodka de batata aí, essa vodka você vai destilando, aí você coleta o destilado, destila de novo. Por que esse processo de destilação existe, né? Por que precisa usar a destilação? Porque quando a gente mistura água com álcool, a gente forma uma coisa que é chamada de mistura azeotrópica, ou seja, uma mistura que é difícil de você separar. A água e álcool são coisas que ficam muito bem juntas. E quando essas moléculas interagem, elas interagem através de ligações de hidrogênio
E essas ligações de hidrogênio são difíceis de você separar é, por processos simples, né? Então, o que é que a gente faz? A gente pega, vai esquentando e a gente sabe que o ponto de ebulição do álcool e da água é diferente. Só que o que acontece? Vai chegando um ponto em que essa mistura azeotrópica, ela fica com um ponto de ebulição intermediário. E aí você não consegue purificar mais, ou seja, chega a um limite do teor que você consegue obter, né, pelo processo de destilação simples. Então você precisa usar outros tipos de separação, destilação fracionada, ou outros tipos de processo mesmo. Mas não é assunto para aula de toxicologia. Isso é tecnologia de alimentos. Bora lá. E como é que as pessoas bebem? Vamos entender aqui. Pela boca, professor? É, né? Pela boca. Existem várias formas de você fazer o consumo de bebidas alcoólicas, né? E para fins toxicológicos, o que mais é relevante é um padrão de uso de bebida alcoólica que a gente chama de binge drinking, do inglês, né? Binge tá aqui, ó, assim que se escreve, né? Binge. Binge drinking, que seria você beber um monte de bebida alcoólica rapidamente para ficar bêbado, certo? E quanto é esse monte, né? E padronizado, o que se padronizou para se chamar de binge drinking é que seria a ingestão de 6 doses de alguma bebida, né? Num intervalo inferior a 2 horas. Ou seja, a pessoa bebe rapidamente a maior quantidade que puder e tem a intenção de ficar bêbado, certo? Quase a gente não faz isso no Brasil, né? Mas dá uma olhada aqui em outros países, ó. Áustria, Irlanda, República Tcheca, não tem todos os países aqui. Aqui no Brasil a gente nem tem esse dado, tá? Talvez a gente ficasse aqui entre os top 10 também. Ah, vamos discutir quem é esse tal desse álcool. Senhor, dá uma olhadinha aqui, né? Ó, quem é esse ó? Se você não é um aluno de farmácia, saiba você que isso aqui é a anotação de uma molécula, tá? Ou seja, que eu tenho um carbono, mas cadê o carbono? A anotação na química é assim, tá? Lá no ensino médio o povo ensina isso, hein? Então você tem um carbono aqui, outro carbono aqui, um OH, oxigênio e hidrogênio. Você tem aqui um carbono ligado a 2 hidrogênios, um carbono ligado a 3 hidrogênios. Portanto, essa moléculinha aqui é um C2H5OH, certo? E que é o amigo etanol. É uma molécula anfipática. O que significa ser anfipática, professor? O que significa? Significa que essa moleculinha aqui, ó, ela tem uma parte que tem um oxigênio, que é a que a gente chama de parte polar, ou seja, que gosta de elétrons, tá? E tem uma parte que a gente chama de apolar, ou seja, uma parte que não é tão afim assim de ficar interagindo com coisas que sejam carregadas. E é o que a gente chama de uma parte hidrofóbica. Então a gente tem uma parte polar e uma parte apolar. Por isso que é uma molécula anfipática. E por isso que ela se dissolve bem, tanto em água, que tem a característica aqui dessa partezinha mais polar, como em outras coisas menos polares. Então, se você pegar outros solventes que são mais apolares, o álcool ele vai se dissolver muito, muito bem. Além de ser uma molécula anfipática, ela é pequena, ela tem aproximadamente 4 angstroms de tamanho. Angstrom é uma medida de tamanho, tá? De tamanho de molécula, que é muito pequenininho. Muito pequeno, mas muito pequenininho mesmo. Imagine você pegar 1 centímetro, ok? 1 centímetro, coisinha desse tamanho assim. Aí agora eu vou colocar, ao invés de ser 1 centímetro, eu vou colocar 8 zeros depois da vírgula. Vai ser 0,000000007 zeros. 1, que é 10 a menos 8 centímetros. Ou seja, é muito pequeno, né? Você não vai enxergar isso a olho nu. Por isso que ninguém nunca pegou uma molécula de álcool. Assim, falou, ó, molécula de álcool. E por ter esse tamanhozinho pequeno, ela consegue passar muito facilmente por barreiras, membranas. Ela consegue passar exatamente pelos mesmos poros que a água passa, certo? E é uma molécula produzida por fermentação. Vamos ver aqui no slide, aqui, ó. Tem essa moleculinha aqui, ó, que é C6H12O6, que é o nosso açúcar, ok? Glicose.
Essa glicose ela pode ser quebrada por fungos, formando gás carbônico e etanol, álcool, certo? Esse C2H5OH é a mesma coisa aqui, ó. C2H5OH. Ou seja, para cada molécula de glicose, eu formo duas moléculas de álcool e duas de gás carbônico. Gás carbônico esse que é utilizado em muitas bebidas que são gaseificadas, como a cerveja, por exemplo, né? Nós também conseguimos sintetizar o álcool, se quiser, né? É uma molécula de síntese simples em laboratório de química. E tem a função de solvente, né? A gente usa álcool para extrair muita coisa. A gente usa álcool para limpeza, a gente usa álcool para um monte de coisa. Vamos lá, tio Mal. Fala mais pra mim sobre esse trem, esse álcool. Ah, vamos entender um pouquinho do álcool no nosso corpo, então. Olha o Homer correndo aqui, né? Quem diria? Legal. Uma coisa que vocês precisam saber é que a cinética, ou seja, como o álcool vai passar pelo organismo, é extremamente variável entre os indivíduos, devido tanto à forma como o indivíduo bebe, como também aos próprios sistemas metabólicos que cada um tem, né? Os sistemas que são responsáveis pela metabolização do álcool, eles são facilmente saturáveis. E eles também apresentam uma diferença grande, esses sistemas metabólicos, né? Uma diferença grande entre os sexos, entre homem e mulher. Ai, será que é por isso que homem é mais resistente ao álcool do que a mulher? Estamos falando de média, tá? Obviamente que você, menina, que conhece outras gurias por aí que bebem um montão, que são super resistentes, você fala, ah, não, mas eu tenho amigas que bebem horrores, né? Como se isso fosse bonito, né? Mas, obviamente, isso tem como treinar o organismo a metabolizar o álcool. Eu vou mostrar para vocês em breve. E não que eu queira que vocês façam isso, obviamente, né? Só para mostrar para vocês que são sistemas que a gente consegue aumentar a expressão dessas enzimas, né? E por isso que existe o que a gente chama de tolerância, e aí a pessoa fica mais resistente a tal do álcool, né? Então, se vocês derem uma olhadinha aqui nessa curvinha, a gente tem uma curva aqui de subida de concentração da concentração do álcool no sangue, em miligramas por decilitro, né? Ele vai subindo, 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 subindo. Aqui, nesse pontinho aqui, a pessoa tomou mais uma dosinha e aí parou, né? Ela vai chegar a um tempo aqui ah, de, de pico, e depois desse pico ele vai começar a decair, decair, decair. Se vocês observarem essa queda, ela é uma reta, né? E aí, vocês, alunos de farmácia, os alunos de toxicologia, vão me perguntar, professor, esse seria uma cinética de excreção de ordem zero? E aí eu vou falar para você, gostaria de saber isso de você. Deixa aí nos comentários. E aí, cinética de excreção de ordem zero ou de primeira ordem? Professor, o que é cinética de excreção de ordem zero ou de primeira ordem? Essa aula ela já foi dada para os meus alunos de toxicologia, mas ela ainda não está aqui no YouTube, bonitinha. Então, em breve eu gostaria de falar para vocês, ela vai estar aqui no card e tal, mas não vai ser o caso agora porque ela não está disponível para que vocês vejam. Eu não fiz ela gravada bonitinha assim tal, eu gravei tipo no celular no banheiro assim, né? Então, não está disponível para a galera. Só passei para os meus aluninhos. Então, se você é meu aluno, quero que você me diga se isso daqui é inscrição de ordem zero ou de primeira ordem. Para você que caiu aqui de paraquedas, para que você possa entender o que eu estou querendo dizer, eu quero saber se o álcool é excretado de forma constante, em quantidades constantes ou em frações constantes. Significa, por exemplo, excreta 15% do álcool no organismo por hora, ou excreta, sei lá, 100 miligramas do álcool por hora, alguma coisa do gênero, tá? É isso que eu estou querendo saber. Quer dizer, eu sei, né? Eu estou perguntando se meus alunos sabem disso, que deveriam, né? Estou divagando muito hoje? É para a aula ficar grande, a gente ter bastante espaço aqui para você assistir, para você lembrar que você tem que clicar no joinha se não clicou ainda, sacanagem, né? Eu preciso de 1.000 inscritos no canal para ele começar a render centavos, tá? Por enquanto, a gente está na casa dos 160 e pouquinhos. Muito obrigado a todos vocês que já se inscreveram, por sinal, e que são os guerreiros da toxicologia e os primários, os que chegaram aqui mais cedo. Quem sabe um dia esse canal vai ter 1.000 inscritos.
E aí a gente vai poder falar assim, olha, agora está monetizando. A gente só monetiza quando o canal quando ele tem 1.000 inscritos pelo menos, se você não sabe. Então se inscreve aí, cara. Sabe para que eu quero esse dinheiro? Para pagar o editor. Ô editor, eu quero que você tenha um computador decente para poder editar esses vídeos. O coitado tá editando isso num computador que ele tem há 12 anos, é um PC XT, para quem é da época sabe do que eu tô falando. Tá fazendo as edições aqui sem condição nenhuma, coitado. Aí eu quero que ele receba um computador novo, e aí para isso a gente tem que monetizar o canal. Então, assim que monetizar esse canal, esse dinheiro que vier, ele vai ser dividido entre o Carlito, que é o nosso editor-chefe, e, e estrutura do laboratório aqui, né? Não vai ficar nada para mim, certo? Bem que eu gostaria, né? Se a gente pudesse ganhar milhões. Pô, Felipe Neto, ajuda aí. Bora lá. Passa uns inscritos para mim. Legal. Depois de devagar esse tanto sobre inscrição, já se inscreveu? Legal. Vamos falar então da cinética. A absorção do álcool se dá no estômago, uma fraçãozinha, 20% aproximadamente, e no intestino, aproximadamente 80%. A gente vai alcançar a concentração plasmática máxima, ou seja, aquele pico, ele vai acontecer entre 30 até 90 minutos após a ingestão. E, obviamente, que vai variar de pessoa para pessoa, certo? A gente tem uma absorção que ela é chamada de uma absorção bifásica. Então, no começo, quando você começa a beber, a absorção é muito rápida. E aí, com o tempo, ela vai diminuindo. Essa absorção ela vai ficando mais lenta, porque os sistemas vão ficando lotados de álcool. E aí fica até difícil de passar por causa da concentração do álcool, né? O álcool ele vai se distribuindo pelos tecidos rapidamente e vai alcançar uma concentração que vai ser a maior de todas no sangue, depois no cérebro, depois nos rins, depois nos pulmões, depois no coração, depois no intestino, depois no músculo estriado e por fim no fígado. Ah, então quer dizer que todos esses órgãos têm concentrações de álcool maiores do que o próprio fígado? Sim, porque o fígado ele é razoavelmente gorduroso. Mas veja, a gente ainda tem muitos outros órgãos, né, para ser distribuído. O que a gente tem é baixíssima concentração de etanol distribuído nos ossos e no tecido adiposo. O volume de distribuição aparente é de 50 litros, que é bastante. Olha aqui como o Homer gosta de infográficos. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre a biotransformação do nosso amigo álcool. Legal. O álcool ele é absorvido, então depois de absorvido ele vai ser distribuído e eventualmente metabolizado. E existem três principais vias de oxidação do álcool que vai gerar metabólito primário, que é chamado de acetaldeído. É um aldeidinho mesmo. Esse acetaldeído, ele é formado tanto pela biotransformação do etanol pela CIP, aula sobre CIP, tá aqui no card. Aqui no card, ó, aula sobre CIP. Vai lá assistir, se não assistiu ainda. Esperando o quê? Também biotransformado pela álcool desidrogenase, essa todo mundo conhece, né? Fala, inibição da álcool desidrogenase, tarará. E também por uma enzima chamada catalase. Essas três enzimas conseguem pegar o álcool e convertê-lo a acetaldeído. A álcool desidrogenase, ela é facilmente saturável, tá? Então, principalmente quando a pessoa bebe naquele estilo de binge drinking, essa álcool desidrogenase não dá conta de biotransformar tudo. Por isso que a gente tem essa CYP2E1 e a catalase ajudando no processo. O que acontece? A CYP2E1 ela é passível de indução. O que significa isso? Significa que quando a pessoa ingere bastante álcool, o organismo começa a produzir mais CYP2E1. Por que ele não faz isso com o álcool desidrogenase também? Porque essa não é uma enzima que tem uma regulação genética da mesma forma. Ela não é passível de aumento de concentração por indução do xenobiótico, tá? Por isso que em pessoas que são etilistas crônicas, pessoas que bebem bastante, durante bastante tempo, a quantidade de CYP2E1 no organismo é muito maior do que em alguém que não é etilista crônico. E por isso que essa pessoa aqui,
consegue fazer essa conversão tão facilmente para acetaldeído. E aí ela começa a biotransformar o álcool muito mais rapidamente, e por isso que ela fica mais resistente ao álcool, certo? Lembrando que essa CYP2E1 é a mesma CYP que biotransforma, por exemplo, o paracetamol no metabólito tóxico dele. Quando eu falei lá de toxicodinâmica, tá no card, ó, toxicodinâmica. Pô, eu sempre fico lembrando das minhas aulas antigas. Se você não assistiu ainda, bem-vindo ao canal do Timal, o canal que entrelaça os conteúdos de todas as formas. Faz um laço aqui na minha cabeça, bem grandão, Carlito. Sem zoar, é um laço bonito. E aí, esse acetaldeído, que vai ser formado pela CYP2E1, o álcool desidrogenase a catalase, vai ser oxidado mais uma vez pela aldeído desidrogenase. Essa aldeído desidrogenase vira o que a gente chama de ácido acético ou acetil. E esse acetil ele é utilizado no ciclo do ácido cítrico, formando acetil-CoA, que vai estar envolvido foi ótimo, né? Vai estar envolvido aí no metabolismo de ácidos graxos, no ciclo do ácido cítrico, como eu falei, na formação de colesterol, corpos cetônicos e bioquímica. Ah, bioquímica. Mas o principal metabólito responsável pela sensação de ressaca e tudo mais é o acetaldeído. Esse acetaldeído aqui, ele é o que dá aquele gosto de cabo de guarda-chuva que eu falei na minha aula de dinâmica também, que ninguém entendeu o que significava. Que é aquela boca seca, aquela coisa horrorosa que dá numa ressaca, né? Que talvez alguns de vocês conheçam a sensação. A eliminação ela vai ser principalmente renal, certo? Olha só que interessante. Vamos fazer uma animação aqui agora, Carlito. Vamos voltar. Eu mostrei para vocês a transformação do álcool, o etanol, em acetaldeído e depois ácido acético que se junta à coenzima A para formar acetil-CoA, certo? Carlito, coloca aqui a molécula de etanol desenhadinha, assim, ó, como eu fiz aquele carboninho, carboninho, OH, e coloca aqui embaixo metanol. Metanol que é um carbono e um oxigênio. Ambos são álcoois, ambos são moléculas pequenas e podem estar presentes em bebidas alcoólicas. Metanol em bebida alcoólica, professor, é contaminante. Esse contaminante ele pode aparecer por fermentação mal controlada, porque não usou a temperatura certa, aí o pessoal que faz bebida em casa, todo esse pessoal que faz produção artesanal de bebida tem que ser tudo muito bem controlado, a temperatura tem que ser certinha para que a fermentação não gere metanol. O metanol, vamos lá, etanol vai virar, vamos pegar aqui o etanol, tem dois carbonos, certo? Ó, dois carbonos. Vamos lá, Carlito, coloca aqui embaixo para mim o ácido acético. Ácido acético também tem, ó, um carbono, dois carbonos, dupla O, OH, certo? Então, o etanol gera ácido acético. E o metanol? Esse metanol aqui, ó, um carbono, apaga aqui os etanol da vida, um carbono, ele vai virar o que aqui na frente? Esse um carbono, dupla O, OH. Sabe o nome disso? Ácido fórmico. O ácido fórmico, ele é uma substância muito, muito, muito tóxica para o nosso organismo, causa cegueira, causa problema hepático, causa problemas dos mais severos. E é exatamente por isso que o problema de você ter bebidas contaminadas com metanol é tão importante, principalmente quando a gente fala de lugares onde você faz bebidas de forma artesanal. A produção de álcool ela tem que ser bem controlada e essa presença do metanol tem que ser garantida de não existir ali, né? Porque já tem casos vários relatados na literatura de gente que bebeu álcool ou bebida alcoólica contaminada com metanol e acabou ficando cego, acabou até morrendo, ok? Ó, lembra que eu falei para vocês que forma então o etanol, ele forma o acetato, o ácido acético, que é usado com a coenzima A para ser convertido a acetilcoenzima A. Mas uma fração vai ser excretada de forma inalterada, obviamente, né? E essa fração inalterada ela é excretada tanto pela urina quanto pelo ar exalado. O ar exalado? Como assim? Pelo pulmão. A gente excreta pelo pulmão? Excreta? Vocês estão achando que esse bafo de onça que vocês têm aí vem da onde?
Algumas pessoas têm problema de estômago, obviamente, mas quando a gente come coisas que formam substâncias voláteis, essas substâncias voláteis podem ser excretadas pelo pulmão. Mas nós podemos excretar também pelo suor e pela saliva. O povo, você está cheirando bebida alcoólica, quando o cara no dia seguinte acorda de manhã, depois de ter passado na noite bebendo, vai dar uma corridinha, sobe aquele cheiro de cachaça. Por que que você acha, né? E sabemos também que existe uma correlação entre a quantidade de etanol no sangue e a quantidade de etanol no ar exalado, esse ar que eu falei para vocês. E essa razão é de 2100 para 1. Como assim? Na temperatura do pulmão, que é uma temperatura um pouco mais baixa do que a nossa temperatura corporal, de 34 graus, a gente tem uma razão de 2100 moléculas de álcool no sangue para cada molécula de álcool no ar exalado. E essa proporção ela é usada pelo bafômetro. Bafômetro. A gente vai falar dele daqui a pouquinho também. Esse bafômetro, ele usa então essa razão para fazer a conta da quantidade de ar, de álcool que tem no seu sangue. Legal. E vamos ver então os efeitos do nosso amigo álcool. Temos os efeitos agudos do álcool, né, que é chamado, que eu falei para vocês, do reforço positivo, né? Esse reforço positivo ele é caracterizado por uma sensação de relaxamento, de diminuição da ansiedade, aquela sensação da pessoa ficar intoxicada, né? Tipo, intoxicada no sentido de estar sob o efeito do álcool, né? Uma sensação de anestesia também, e isso pode ser mediado pelos efeitos do álcool sobre a transmissão GABAérgica, né? Então, um aumento da inibição GABAérgica, né? Porque o álcool ele é um agonista GABAérgico, né? Além disso, o álcool também bloqueia os receptores de NMDA e ampla os receptores de glutamato, o que leva à ansiedade, à diminuição da ansiedade, aos quadros de amnésia alcoólica. Existe amnésia alcoólica então? Sim, principalmente por causa desse efeito de bloqueio nos receptores de glutamato. Não é toda vez que a pessoa vai ter isso, né? Mas, enfim. Também aos efeitos de, de embriaguez, né? E de anestesia. Além disso, obviamente que não de forma direta, o álcool consegue aumentar a liberação de dopamina lá no sistema mesocorticolínico de recompensa. Pensando, não sei o que é isso, vai assistir minhas aulas anteriores, se inscreva no canal, clica no sininho. E essa ativação mesolímbica dopaminérgica é o que leva à euforia, a sensação de prazer, o tal do reforço, né? E além disso, o álcool também atua em sistemas modulatórios de neuropeptídeos que controlam o relaxamento, a euforia, a diminuição da ansiedade. E esses efeitos positivos, eles podem modificar a função basal do cérebro, né? Somente em etilistas crônicos. Em etilistas crônicos, esses efeitos agudos vão sofrer neuroadaptação e tolerância, ou seja, a pessoa precisa de cada vez mais dose ou cada vez mais quantidade da substância para obter esses mesmos efeitos. E esses efeitos, essa modulação, esse desbalanço da função basal do cérebro, leva ao que a gente chama de sintomas de abstinência, porque o cérebro começa a funcionar baseado em álcool, né? Então, quando ela está sem álcool, ela começa a ter o que a gente chama desses sintomas de abstinência. Os sintomas de abstinência, que estão relacionados da mesma forma com a diminuição da inibição GABAérgica, é o que a gente chama de um quadro de ansiedade, ou mesmo até de convulsão, insônia. O aumento da excitação glutamatérgica leva o que a gente chama de disforia, confusão, também pode levar a convulsões. A diminuição do sistema mesolímbico de recompensa, da transmissão dopaminérgica, leva ao quadro de disforia. E também esses sistemas modulatórios neuropeptídicos vão levar a aumento da ansiedade, aumento da sensibilidade ao estresse, disforia.
E veja, isso tudo aqui é uma sensação muito ruim. É uma sensação absurdamente ruim. E é o que a gente chama de reforço negativo. Como assim reforço negativo? É o reforço, ou seja, o fato da substância estimular sua autoadministração através da sensação ruim que ela causa na sua retirada. Ah, é? Porque a pessoa sabe que se ela beber, todas essas sensações ruins vão embora. Ah, então uma coisa é você ter a recompensa do álcool quando a pessoa está bebendo e se sente bem. Outra coisa é ela ter a diminuição dos sintomas negativos. Ou seja, a, a pessoa bebe para se sentir aliviada. São dois processos diferentes, distintos, acontecem em, em funções separadas do tempo, né? E esse efeito de reforço negativo associado ao álcool ele é bem mais associado também às pessoas que fazem uso crônico, né? E, portanto, a gente tem dois sisteminhas, um que, na verdade, são os mesmos sistemas, né? Não sei apontar com as duas mãos, olha que burrice. Esses dois sisteminhas estão associados com a autoadministração de álcool e que fazem com que a pessoa queira utilizar doses cada vez maiores e torne-se dependente pelos dois mecanismos de reforço. Então vamos entender um pouquinho melhor como é que o álcool pode levar à dependência, né? Se vocês se lembram da minha aulinha de cocaína, tá no card. A dependência, fisiologicamente, ela está associada principalmente ao sistema de recompensa, né? Esse sistema de recompensa é um sistema dopaminérgico e ele está atrelado a uma comunicação dopaminérgica que acontece aí na área tegmental ventral e na área do que a gente chama de núcleo accumbens. Esse núcleo accumbens, vamos dizer assim, é a região do cérebro que fala: oh, isso foi legal, isso foi bom, isso foi prazeroso, isso foi delicinha. É... E é por isso que essa região, que quando ativada, ela faz com que você queira repetir o processo. Vamos lá, ela é ativada através de uma neurotransmissão dopaminérgica, certo? Mas eu não falei nada para vocês que o álcool atua como agonista dopaminérgico, né? Quem faz isso é a cocaína. A cocaína a gente sabe que faz isso. O que o álcool faz? O álcool ele é um agonista GABAérgico, né? O GABA ele é um neurotransmissor inibitório. O que pode acontecer? Esse neurotransmissor inibitório ele vai ser liberado aqui na fenda sináptica e vai controlar a atividade da dopamina. Mas, se eu tenho álcool no sistema, eu vou atuar aqui nos receptores GABAérgicos do terminal do neurônio GABAérgico e ele vai se inibir. Então, eu não tenho mais essa inibição GABAérgica. Se eu não tenho mais essa inibição GABAérgica, pelo menos isso é teórico, tá? Se eu não tenho mais essa inibição GABAérgica, eu, nesse neurônio, nesse interneurônio, né, na área tegmental ventral, VTA, Ventral Tegmental Area, essa área tegmental ventral, que é quem faz a comunicação dos neurônios dopaminérgicos, né, com o núcleo accumbens, ela é controlada pela liberação de GABA. Então, se eu não consigo liberar o GABA porque eu tenho bastante álcool aqui no meio, o álcool é um agonista GABAérgico, né? Então você pensaria, pô, então se é agonista GABAérgico vai liberar mais GABA, né? Na verdade, não. Na verdade, ele tem um receptor de GABA aqui nesse terminal desse axônio, que ele vai ser ativado pelo álcool e vai impedir que as vesículas de GABA, as vesículas cheias de GABA, não consigam se fundir aqui na membrana, né? E aí não vai atuar no neurônio dopaminérgico no, nos axônios dele ali. Dessa forma, a gente tem que o álcool ele conseguiria então atuar em cima do controle dos neurônios dopaminérgicos, mas ainda existem outras teorias, né? Que o álcool facilitaria a liberação de peptídeos opioides, né? Como falei para vocês de alguns peptídeos, né? Esses peptídeos opioides, eles são inibidores GABAérgicos também, e aí levam ao aumento de dopamina. Ou ainda, através dos inputs glutamatérgicos do córtex, por exemplo, que eu tenho diretamente no núcleo accumbens, o álcool poderia impedir a inibição desse sistema. É, tem várias teorias em cima, né? A gente não tem isso fechado hoje, porque o álcool ele atua em muitas vias, né? É uma molécula pequena, consegue interagir com muita coisa.
Mas nós sabemos que sim, ela causa dependência, né? Se não causasse dependência, a gente não teria tantos problemas com etilistas crônicos. Existe uma relação entre a concentração plasmática do álcool e os efeitos comportamentais. Ah, é? É. Ou seja, à medida que você vai ficando bêbado, vai é proporcional o efeito que você está tendo com a concentração de álcool no sangue. É por isso exatamente que até algum tempo atrás existia no Brasil um limite máximo de concentração alcoólica que você poderia ter para considerar que você estava apto para dirigir. Né? Hoje, nenhuma concentração é permitida, né? Mas no passado permitia-se uma concentração de álcool no sangue, né? O que a gente sabe é que existe relação entre esses efeitos e o aumento da concentração do álcool no sangue, mas isso só serve para quando a curva, lembra aquela curvinha que eu mostrei de concentração plasmática por tempo? Só vai servir para quando a curva está em ascensão. Como assim? Só na primeira fase da curva. Deixa eu mostrar lá para você de volta. Volta os slides, volta os slides. Não, aí. Volta os slides, volta os slides. Passa os slides, passa os slides, passa. Voltei demais. Aqui. Ó, tem duas etapas essa curvinha, certo? Tem essa fase de absorção e tem essa fase de excreção. Dá uma olhada, a concentração que tem aqui, ó, é exatamente essa mesma concentração que eu tenho aqui, certo? Então era para a gente esperar que a pessoa apresentasse exatamente os mesmos efeitos, que ela ficasse da mesma forma, mas isso não é assim, tá? Imagina, porque muitas vezes a pessoa acorda no dia seguinte ainda tem álcool no sangue, mas ela não está embriagada como ela estava no dia anterior. Certo? O efeito é diferente. Vou voltar. Aqui. Então só serve para aquela primeira parte essa relação só existe nessa primeira parte, tá? Então em concentrações de álcool no sangue abaixo de 0,03 gramas por decilitro, a gente tem um aumento de humor, leve relaxamento muscular, entre 0,05 e 0,06, uma sensação de relaxamento, uma sensação de calor, né? Muita gente fica ruborizado nessa hora, aumento no tempo de reação, é exatamente por isso que é tão complicado a pessoa dirigir com ou fazer uso de máquinas sob efeito de álcool, né? Porque o tempo de reação dela é aumentado. E uma diminuição da coordenação muscular fina. É aquela hora que o povo começa a derramar o copo de cerveja porque estapeia ele e não percebe que ele está perto, ou não consegue mais enfiar a chave na fechadura, né? Entre 0,08 e 0,09 começa a ter perda de equilíbrio, declínio na fala, visão, audição, coordenação. Vocês estão enxergando uma pessoa bêbada aqui na frente de vocês? Não, estou falando de mim, pelo amor de Deus, estou falando do quadro. Né? E uma euforia exacerbada. Entre 0,14 e 0,15 a gente tem um prejuízo significativo do controle físico e mental. Entre 0,20 e 0,3, a intoxicação é severa, perda do controle da mente e do corpo. E acima de 0,4 é inconsciência, coma profundo, e a partir dessas concentrações pode acontecer até morte por depressão respiratória. Mas eu sei que vai ter algum de vocês que vai virar para mim e falar assim: ah, mas o álcool em baixas doses, ele faz bem. Não é isso? Veja, fazer bem é algo complicado, né? O que a gente sabe é que existem efeitos em baixas concentrações e em altas concentrações do álcool no organismo, né? Alguns estudos mostram que um consumo baixo a moderado, o que seria baixo a moderado? Uma dose por dia, vamos dizer assim, né? Uma dose por dia seria uma, uma latinha de cerveja ou uma dose mesmo de whisky, sei lá, e corote, professor. Corote acaba com o organismo como um todo, não tem dose baixa ou dose alta. Aquilo ali é corante com metanol. Tô brincando, Corote. Corote, ó, é zoeira. Cadê? Deixa eu falar aqui. Ô, Corote, é zoeira, tá? Patrocina nós. Não, não quero dinheiro de indústria de bebida. Volta aqui pro slide. Então, existem alguns estudos que mostram que em baixas doses, ou seja, nessas pequenas doses,
bem diferente do tal do binge drinking. A gente tem um aumento na sensibilidade à insulina, um menor risco de diabetes, diminuição do número de infartos silenciosos, aumento do HDL, diminuição de trombose, redução do fibrinogênio, aumento da fibrinólise. Todos esses são fatores protetores em termos cardiovasculares, tá? Uma diminuição de espasmos arteriais que acontece na redução de estresse e um aumento do fluxo sanguíneo nas coronárias, que são as veias do coração, né? Aí sabemos também que mesmo que o etanol não alcance altas concentrações nos ossos, esse consumo pequeno a moderado está associado com um aumento da densidade óssea, né? E nas articulações, uma diminuição no risco de artrite reumatoide. Um clássico aí do uso de álcool é que ela reduz o número de formação de pedra na bexiga, né? E também nos rins, obviamente por causa do efeito diurético, né? Mas vamos lá, todos esses aqui são estudos, não são exatamente controlados, são estudos pequenos, tá? Agora, são estudos que demonstram esse tipo de efeito, né? Estou mostrando aqui porque vocês vão ver isso na literatura. Agora, em altas concentrações, né? Leva aí no cérebro, né? Desenvolvimento ruim, né? Mau desenvolvimento, a síndrome de Wernicke-Korsakoff, que é caracterizada ou é uma síndrome onde a pessoa apresenta um quadro de amnésia, e essa não é aquela amnésia, esqueci o que eu fiz ontem, é uma amnésia mais, vamos dizer assim, mais intensa e mais comum de acontecer no dia a dia, e ela está associada a um quadro de deficiência de tiamina, né, vitamina B1. Então, é um quadro severo, né? Temos aí alterações na visão, ataxia, memória irregular e também problemas psicológicos, né? Como a situação aí da abstinência, né? Irritabilidade, antissocialidade, depressão, ansiedade, pânico, psicose, alucinação, delusões e problemas de sono. É uma coisa tranquila, né? Como vocês podem perceber. Além disso, problemas de boca, traqueia e esôfago, câncer. Professor, álcool causa câncer? Aqui é onde chega a hora que a gente vai ter que conversar, coleguinha. O álcool, sim, ele é um causador de câncer, principalmente nessas regiões. Por quê? O álcool, ele é uma substância corrosiva, né? Se você fica passando álcool na sua pele, você vê que ela resseca a pele, ele resseca a pele, né? Porque ele tira a água. Então, porque a água tem bastante atração pelo álcool, como eu falei para vocês lá no começo do vídeo. E aí o que acontece? Ah, os nossos sistemas, principalmente onde entra muito contato com o álcool, que é ali na boca, traqueia, esôfago, começam a ter lesões no epitélio. E esse epitélio lesionado, com o tempo, ele começa a apresentar mais erros. Um epitélio que fica sendo danificado, ele vai se remodelando, vai se refazendo, ou seja, aumenta a taxa de proliferação celular e, portanto, aumenta câncer, aumenta a probabilidade, o risco de câncer, né? E isso já é bem caracterizado, a gente já tem a evidência epidemiológica associada ao uso de álcool e câncer nessas áreas, principalmente, né? Não só, mas principalmente. E por isso é importante que você saiba, quando você está consumindo álcool de forma crônica, você está colocando o seu corpo em risco, ok? Aí no coração, também pode causar cardiomiopatia alcoólica. Não pulei o sangue, né? O sangue pode causar anemia, justamente por causa de deficiência de tiamina, deficiência de vitamina B6 também, que está associada ao uso crônico de álcool, e aí você não forma hemoglobina, que essas vitaminas são cofatores importantes para a formação da hemoglobina. No fígado, temos cirrose e hepatite como principais efeitos crônicos. No estômago, gastrite. No pâncreas, pancreatite e nos tecidos periféricos, aumento do risco de diabetes tipo 2. Mas olha só, então em baixas dosinhas ele diminui o risco de diabetes, mas em doses maiores ele aumenta o risco de diabetes tipo 2. Esse que estava aí embaixo que eu falei para vocês de diminuir risco de pedra,
Acontece tanto em pequenas, tanto em baixas como em altas doses, né? Obviamente. Mas, vamos lá. Uma coisa é você falar assim, olha, eu vou usar álcool para diminuir as minhas pedras no rim. E aí você vai lá e ganha um câncer, você ganha lá e fica dependente do álcool. Veja, tem várias, tem que se colocar tudo na balança, ok? Olha só que belezinha. Aqui do lado esquerdo temos um fígado de um indivíduo saudável, não alcoólatra, foi removido numa autópsia. E aqui a gente tem um fígado cirrótico removido numa autópsia, né? Dá para vocês verem que ele fica todo pigmentado, ele está necrosado, ele está, aliás, ele está cirrótico, né? O quadro de cirrose normalmente acontece depois um quadro chamado de esteatose hepática, que é um quadro onde a pessoa tem um acúmulo de gordura no fígado, né? Então, parte disso daqui é gordura. E, obviamente, não podia deixar de ser, temos que falar sobre o uso de álcool e direção, porque é uma epidemia. Não é a pandemia do coronavírus, obviamente, tanto é que as pessoas começaram a beber mais em casa, né? Então esses números eles não são atuais, eles são até de 2017, mas obviamente que boa parte das aglomerações que a galera começou a fazer em barzinhos, se você está vendo esse vídeo em 2025, saibam vocês, se você ainda tem pandemia aí hoje, porque a gente não soube se controlar aqui atrás, tá? E aí a gente precisou ficar saindo para ir em boteco, encontrar os amigos e beber. Afinal de contas, é mais importante isso do que não contrair o coronavírus, certo? Então, obviamente que o uso de álcool em direção, ele tem caído bastante, o Uber ajudou bastante nisso, mas a gente ainda tem números que são alarmantes. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Isso aqui é um dado do governo, tá? Do governo brasileiro. Isso daqui é o número de indenizações que o DPVAT é aquele seguro obrigatório, tá? Número de indenizações, e normalmente essas indenizações do DPVAT, elas acontecem quando a pessoa morre, tá? Dá uma olhada aqui, ó, número de mortos por ano. Então, mortos de acordo com o DPVAT, tá? Se a gente teve aqui em 2005 55 mil mortos, e na barrinha vermelha eu tenho os dados do DataSUS que informam para a gente se isso teve alguma coisa a ver com álcool. Então dá uma olhada aqui, ó, de 55 mil mortos, 35 mil pessoas morreram no ano. Nessa morte tinha álcool envolvido, e isso só falando de quem morreu em acidente de trânsito, ok? Ele não diferencia se a pessoa estava no volante ou se a pessoa estava no passageiro, ok? Mas, o mais comum é que a pessoa esteja ao volante. E aí vejam vocês, chegou até no dado aqui de 2010 com 50 mil mortos no trânsito, sendo que desses 50 mil, 42 mil quase houve álcool envolvido. Dá para vocês verem que a gente teve picos aí em 2007, chegou a quase 70 mil mortos no trânsito, né? Mas agora, dado mais recente, 2017, estamos em 40 mil. Se vocês somarem o número de mortos em todos esses anos, vai dar um número exorbitante. Por isso que quando a gente fala de uso de outras drogas, tal, a gente nunca coloca álcool no meio, porque torna o uso de qualquer outra substância meio que irrelevante. Se a gente for pensar que todo esse quantitativo de pessoas aqui está morrendo por ano por causa de uso de álcool associado à direção, isso não estamos falando de pessoas que vão morrer por problemas de saúde associados ao álcool, tá? Aqui são só os que morrem no trânsito. E dá uma olhada, vocês estão achando que é só dirigir embriagado que causa problema? Ah, dos pedestres que foram atropelados e morreram, isso aqui são os dados do Rio Grande do Sul de 2018, tá? Dos pedestres que estavam, que morreram atropelados, quase metade deles estava embriagado. Ou seja, você andar embriagado pelas ruas também é problema. Ciclistas embriagados existem também, ó, dos que morreram, 42% tinha álcool envolvido, ou seja, álcool positivo, né? Dentre os condutores, 41,3% dos que morreram no trânsito tinham álcool positivo. Dos motociclistas, 34%. Dos passageiros, por isso que eu falei que era mais normal a pessoa estar dirigindo,
27,8%. Isso é o mesmo percentual da pessoa que está na carona da moto. Não misture álcool e trânsito. Não dá certo. Não dá certo. A gente sabe disso. Vamos lá. Estimativa de mortes relacionadas a acidentes de trânsito e porcentagem das frações atribuídas ao álcool em acidentes de trânsito, dado de 2012, obtido pela OMS em 2014. São dados para cada 100 mil habitantes, certo? Dá uma olhada. Total de mortes resultantes de acidentes de trânsito no Brasil. Aí, ó. Homens, 52 mortes a cada 100 mil habitantes, sendo que de mulheres são 11 para cada 100 mil habitantes, ou seja, morre muito mais homem do que mulher no trânsito. E as frações atribuídas ao álcool em acidentes de trânsito, 18% homens e 5,2% mulheres. Então quer dizer que o homem está mais envolvido? Sim. E esse é um parâmetro que se repete aí nos diversos países, né? Isso, obviamente, depende bastante da política que o país tem em relação à restrição do uso de álcool, né? Então vocês vejam, por exemplo, você pega um país como a China, né? Ó, dá uma olhada. Que a China tem aí, vamos dizer, o número mais próximo do Brasil, né? Em números de mortes no trânsito. São 30 a cada 100 mil habitantes homens, né? E 15 mulheres, né? E que é o único país em que mulheres morrem mais no trânsito do que homens, aliás, que mulheres morrem mais do que no Brasil, né? Se você olhar o percentual de homens, também dá 22%, e mulheres 4%, né? Sempre muito baixinho. Mas, vocês já perceberam o tanto de gente que morre no trânsito no Brasil? É absurdo. É muito mais do que qualquer outro país. Dá uma olhada, 50 pessoas, 52 homens a cada 100 mil homens no Brasil morrem por acidente de trânsito. E uma fração disso daí é uma fração boa. Nesse ano aí foi de um quinto. Normalmente é um pouco mais, tá? É o quantitativo que está atrelado como causa do acidente, o álcool. Tenha dó, né? Como eu falei, álcool e trânsito não combinam. Aí, vamos ver aqui essas letrinhas miúdas. Código de Trânsito Brasileiro. Nossa, nem eu estou enxergando aqui. Não sei nem se dá para dar zoom nesse treco. Não dá. Não sei mexer nesse trem. Mas tá escrito aqui, ó. Vou ler de pertinho para você ver. No artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, diz que dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Eu vou abrir uma aspas aqui, porque eu preciso falar isso para vocês. Vou repetir aqui a leitura. Dirigir sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Eu gostaria muito de encontrar a pessoa que fez a redação dessa frase. Essa frase ela está presente na nossa legislação de trânsito há muitos anos. E ela é conceitualmente muito, muito, muito errada. Por quê? Vejam, para que seja considerada uma infração grave, a pessoa tem que estar dirigindo sob influência de uma substância psicoativa que cause dependência. LSD, para quem assistiu a aula de alucinógenos, tem um potencial de causar dependência perto do nulo. É uma substância psicoativa que tira a pessoa completamente do senso. Ou seja, a pessoa no Brasil, se você tiver um advogado bem filha da mãe, ele consegue pegar um perito que explique para o juiz que LSD não causa dependência. Se for pelo rigor da lei, pela letra da lei, e esse cara causar algum acidente de trânsito que prejudique alguém, por exemplo, ele não pode ser penalizado, não vai ser considerado uma infração de trânsito porque a substância não causa dependência. Agora, se a pessoa estiver sob efeito de cafeína, é uma substância psicoativa que causa dependência. Vamos voltar lá no texto? Sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Pô, cafeína causa muita dependência. Nicotina também. Ambas não tiram uma pessoa do senso para poder dirigir, certo?
Mas é uma infração gravíssima e a penalidade é multa de 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Não discordo dessas punições, tá? Mas o texto tem que ser reescrito. Eu não posso deixar somente substâncias psicoativas que determinem dependência, né? Na verdade, são substâncias psicoativas que impossibilitem ou incapacitem a pessoa de dirigir um veículo, né? Existe ainda a medida administrativa, que o documento de habilitação é recolhido, né? E aí, entre todas aquelas discussões, se a pessoa pode se recusar, se submeter ao teste, se ela pode falar, não quero fazer. E aí, o que acontece? Ó? Se a pessoa se recusar a ser submetida a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência do álcool ou de outras substâncias psicoativas na forma estabelecida pelo artigo 277, a infração também é gravíssima. Tem muito para onde fugir, né? Se a pessoa for reincidente, a multa vai ser o dobro. Se for reincidente no período de 12 meses, né? O que esse artigo 277 fala? Fala que o condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame físico, clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Eu odeio essa frase. Simplesmente odeio essa frase. Legal. E qual será que é esse procedimento técnico-científico na forma disciplinada pelo CONTRAN que permite certificar isso? Será que eu tenho isso aqui? Será que eu trouxe nesses slides? Não, de acho. Ah, não, isso aqui é outra pena. De condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. De novo, esse negócio aqui, né? A pena pode ser de detenção de 6 meses a 3 anos, multa, suspensão, proibição de obter a permissão ou habilitação, para lá, né? E as condutas previstas no caput serão constatadas por concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou seja, a gente não pode ter nada de álcool, certo? Agora, se ela estiver acima dessa concentração, a pessoa pode ser presa, certo? Ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, quando não faz aquela conversão, né? Ou sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN alteração da capacidade psicomotora. E como é que será que o CONTRAN regulamenta isso? Quais será que são os sinais que o CONTRAN fala assim, olha, essa pessoa aí não tá legal para dirigir? Se você já assistiu um filme americano clássico, onde tem uma pessoa dirigindo e pode estar embriagado, alguma coisa do gênero, e o policial para o carro, você já deve ter visto que ele vai lá e fala para a pessoa assim, ó, fulano, desce do carro aí, ó. Quero que você ande em cima dessa linha. Aí a pessoa tentando andar em cima da linha, tarará. Aí fala assim, ó, estica os braços aí, ó. Faz o Cristo Redentor. Não, eles não falam faz o Cristo Redentor porque é brasileiro, né? Então, estica os braços aí, põe o dedo no nariz, a outra mão. Isso. Porque com a pessoa, quando ela está sob efeito de álcool, ela não consegue fazer essas coisas, né? Aí o cara começa a fazer perguntas para ela. Tudo isso é regulamentado, é regimentado, protocolar. E são os testes que um policial nos Estados Unidos pode fazer. No Brasil, o que será que a gente pode fazer? Aqui, ó. Dá uma olhada. A confirmação, isso aqui é a resolução número 423, de 23 de janeiro de 2013, que é o que explica como é que a pessoa vai ser verificada, se ela está com uso de álcool ou outra substância que causa dependência. A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência do álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor do veículo automotor. Se a pessoa não estiver conduzindo, dane-se, certo? Primeiro, exame de sangue. Então tem que levar a pessoa para um laboratório, certo? Ou para uma clínica, ou tem que ter um médico no lugar, ou um enfermeiro, alguém habilitado para tirar sangue da pessoa, né? 2. Exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela polícia judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência. Então, qualquer outra substância você tem que levar a pessoa para um laboratório especializado para você poder determinar no sangue dela ou na urina, em qualquer outro lugar, se ela fez uso de alguma outra substância, que pode ser um medicamento, que pode ser maconha, que pode ser o LSD, né? Pode ser qualquer coisa, né? 3. Teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar, o etilômetro ou bafômetro,
4. Verificação dos sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora do condutor, que é aquele lance que eu falei lá dos filmes americanos, né? Que, que é justamente essa verificação, né, de se a pessoa tem condição ou não. Mas não tem nada explicando como é que faz, né? Porque, ó, parágrafo primeiro aqui, ó, além do disposto nos incisos desse artigo, também poderão ser utilizados prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido. Isso aqui, lá em 2013, eu não sei se você já era ainda. Não sei se você já era uma pessoa há 7, 8 anos atrás. 8 anos atrás, se você tem hoje 18, você vai ter 10 anos. Para vocês não fazia diferença. Mas virou um bafafá na época, porque começou a virar prova para saber se a pessoa estava bêbada ou não. Aqueles vídeos de câmera de segurança, o vizinho que pode não gostar da pessoa, grava, tava bêbado sim que eu sei, eu vi, ó, bebendo cachaça. E aí isso serviria como prova, certo? E quando isso virou norma, acabou que pouquíssima gente acabou usando isso para justificar ou para provar mesmo, né? Porque realmente é muito complexo, né? Você se basear só nisso. E veja, no parágrafo 2 ele fala, nos procedimentos de fiscalização deve-se priorizar a utilização do teste com o etilômetro, o bafômetro, né? Que é uma prova, vamos dizer assim, mais física, né? E que não depende da opinião de alguém sobre você. Se o condutor apresentar sinais de alteração de capacidade psicomotora na forma do artigo 5º ou haja comprovação dessa situação por meio do teste do etilômetro e houver encaminhamento do condutor para a realização do exame de sangue ou exame clínico, não será necessário aguardar o resultado desses exames para fins de autuação administrativa. Ou seja, se o cara está com jeito de bêbado, suficiente, tá? Para que o agente público possa penalizar a pessoa. E aí, ó, eu vim buscar aqui o artigo 5º, que eu não tinha colocado no slide, para vocês verem como que é feito, né? Ou como que deveria ser feito, né? Essa sinalização de alteração da capacidade psicomotora, né? Primeira coisa, que ele fala que é um exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito. Não é qualquer médico, médico perito. Ou constatação pelo agente da autoridade de trânsito dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do anexo 2. Ah, não somente um sinal ainda ele fala, né? Mas um conjunto de sinais. Vamos ver esse anexo 2 aqui então. Vamos rodar aqui. Anexo 2, ainda fala os erros admissíveis pro bafômetro e tal, né? Aí, esse anexo 2, né? Sinais de alteração da capacidade psicomotora. Vai pegando os dados da pessoa, aí número do auto de infração, aí relato do condutor. Ó. Ele se envolveu em um acidente de trânsito? Ele mesmo declara ter ingerido bebida alcoólica? Ele declara ter feito uso de substância psicoativa que determina independência, sim ou não? Tem que fazer toxicologia antes de poder ser parado pela polícia, hein? Sinais observados pelo agente fiscalizador. Não é polícia nesse caso, que é agente pode ser polícia também, né? Mas pode ser um agente de trânsito, né? E quanto à aparência, se o condutor apresenta 1. Sonolência. 2. Olhos vermelhos. 3. Vômito. 4. Soluços. 5. Desordem nas vestes. 6. Odor de álcool no hálito. Vendo? Ó, bafão. Quanto à atitude, se o condutor apresenta 1. Agressividade, arrogância, exaltação. Ei, eu não tô bêbado. Ó, eu sou um pouco agressivo quando eu falo, né? Já me disseram isso. Sou totalmente arrogante, muito exaltado, irônico, falante. Ei, 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 ei. Pode parar, tá errado, tá errado. Ô, Contran, para, né? Obviamente que é brincadeira, mas vamos lá. Dispersão e contra-orientação. Se o condutor, sabe onde ele está. Por isso que quando a polícia começa, ou o condutor, ou o agente de trânsito começa a perguntar, você sabe onde é que você está? Que horas são agora? Que dia é hoje? Ó, onde você mora? O que é que você fez antes de vir aqui? E aí ele começa a colocar a pessoa em pé, tipo, se ela percebe que tem dificuldade no equilíbrio, está com a fala alterada. E aí o agente fiscalizador coloca, né? De acordo com as características acima escritas, constatei que o condutor acima qualificado está sob influência de álcool ou sob influência de substância psicoativa, né? Se ele conseguir diferenciar, né? E B, o condutor se recusou ou não se recusou a realizar os testes, exames ou perícias que permitiriam certificar o seu estado
quanto à alteração da capacidade psicomotora. E aí, se tiver alguma testemunha, né? Então vejam só que legal, né? A gente tem uma norma que não é exatamente uma norma clínica, né? Tem testes para provar que a pessoa está ou não com condições de dirigir, né? Mas se ela está apresentando um quadro de embriaguez ou não, minimamente o agente pode fazer, independente da existência ou não do bafômetro, certo? Massa. Ó, 1h30 já quase de aula e a gente tá aqui ainda. Aí, ó, como é que funciona esse tal desse bafômetro aí, né? Ou existiu uma lei nos bares americanos tempo atrás, que até foi alvo de piada dos Simpsons, obviamente, né? Que eles tinham que colocar, a pessoa tinha que assoprar o bafômetro para poder, para o barman poder devolver a chave do carro dele, né? E aí ele tinha que provar que ele estava em condições. E aí tinha lá, tá, tô de boa, tô mais ou menos, tô meio bêbado. E aí a última classificação ali em cima é um cara chamado Boris Yeltsin, que era, para quem não sabe, o presidente da Rússia naquela época. E era famoso pelas suas bebedeiras, né? E grande bebedor de vodka, né? Ou seja, a classificação mais alta de alcoolemia, que é a piadinha feita pelos Simpsons, foi uma piada política, zoando os russos, mais especificamente o presidente deles, né? O presidente é um treco bom da gente zoar, né? Fácil demais. Legal. E como é que funciona esse bafômetro, afinal de contas? Mas aqui eu tirei do Tecmundo, que é um lugar muito legal. E o que o bafômetro faz é nada mais, nada menos que uma reação química, né? A pessoa assopra o canudinho, o agente de trânsito fala para a pessoa, assopra tudo. Por que assopra tudo? Para você poder ter uma quantidade de ar exalado significativa. E para você não exalar só aquele ar que está preso só na garganta. Você tem que pegar o ar do pulmão mesmo, né? Não só aquilo que está na parte mais superior das vias aéreas, né? Então a pessoa sopra bastante e aí as moléculas de álcool presentes no ar exalado vão entrar em contato com uma célula combustível e na presença de álcool vai acontecer uma reação química que eu vou mostrar no próximo slide e que vão gerar no meio dessa reação transferência de elétrons, são reações oxidativas. Então, como se fosse quase uma pilha, ok? Uma reação de pilha lá que você aprende no ensino médio. E aí esses elétrons que passam para lá e para cá, numa oxidação, numa reação redox, vão gerar uma corrente elétrica e essa corrente elétrica é mensurada por um microchip, certo? Que vai falar, quanto maior, obviamente, quanto maior a concentração, quanto maior a corrente elétrica formada, maior a quantidade de álcool. E isso aí é lido. Aqui, a reaçãozinha. Vamos ver. O álcool entra por aqui, eu tenho um eletrodo que tem um eletrodo de platina, né? Que tem um disco poroso com um eletrólito. Aí, a hora que o ar passa por aqui, vai ocorrer a oxidação, que vai ser catalisada pela platina, né? A platina é um catalisador. Então, o álcool vai ser convertido no aldeído dele e vai liberar dois prótons e dois elétrons, né? Esses prótons que vão ser liberados na parte positiva, no cátodo, né? De platina, vai ocorrer a redução do oxigênio que está contido no ar, que é o que vai junto, né? Então, para cada meia molécula de oxigênio, mais esses dois Hs e mais os dois elétrons, vou ter a formação de água, né? E a equação completa é essa daqui, ó. Então, tem o etanol mais o oxigênio do ar, que vai ser transformado em aldeído, no acetaldeído, e água, né? Isso tudo aqui nada mais é do que uma reação redox. E esses elétrons que foram necessários para acontecer essa reação vão ser lidos pelo eletrodo. Química, professor. Do começo até o fim. Legal. E se a pessoa se recusou e falou assim, vou para o laboratório, né? Vou para o laboratório, tem que ler, eu não quero saber, eu não vou soprar esse bafômetro aí, não. Vocês tiram meu sangue. Quem que faz essa mensuração lá no laboratório é um perito. Pode ser um químico? Pode ser um biomédico? Pode ser um farmacêutico? Com certeza. E normalmente a técnica que é utilizada para a determinação
da alcoolemia, ou seja, do álcool no sangue, é uma determinação feita por cromatografia gasosa, por uma técnica chamada de headspace. A cromatografia gasosa, eu espero que todos vocês conheçam. É uma técnica de separação de substâncias num equipamento que faz o arraste de gás, e aí você pega um ar ou uma coisa que seja volátil, como álcool, por exemplo, coloca no equipamento e ele vai separar e vai mostrar pra gente quem é o álcool e quem é outra molécula que está ali dentro, certo? E que é esse tal desse headspace? Headspace é a técnica de preparo de amostra, né? Então você pega um frasquinho desses daqui, ó, vendo um frasquinho desse? Esse frasquinho aqui, ele tem sangue aqui embaixo, né? E o que acontece com substâncias voláteis? Elas vão sair do líquido, né? Que é o que acontece com o álcool. Quanto mais você esquentar, mais vai sair isso daqui para cima. O álcool vai sair da fase líquida e vai para a fase gasosa. O que a gente faz então no laboratório? A gente coloca o sangue no frasquinho, tampa ele de forma hermética para não sair nada daqui de dentro e esquenta esse trem. Às vezes até coloca sal para facilitar essa expulsão, tá? Coloca sal e esquenta. Esquenta no banho-maria ou esquenta no próprio equipamento, tá? Tem o equipamento, ele tem um equipamento que chama um injetor de headspace, que ele faz exatamente esse tipo de análise. Que aí ele esquenta, e a hora que ele esquenta, essas moléculas de álcool saem do sangue e vão para a fase de vapor. O equipamento vem com uma agulhinha e injeta essa agulhinha aqui dentro, aspira o ar daqui, não vai aspirar nada na fase líquida, só o ar. Aspira o ar, manda para o equipamento, para a coluninha cromatográfica, e essa cromatografia, essa que vai ser realizada, uma cromatografia gasosa, portanto, vai mostrar lá o sinal. Vejam, é muito rápido, tá? Isso em 2 minutos já sai o resultado. E vai mostrar o sinal do etanol. E é possível quantificar isso, já que eu consigo ter, né, amostras de sangue sem álcool nenhum e consigo colocar álcool aqui dentro em várias concentrações conhecidas. E quanto maior for a concentração, maior vai ser esse sinalzinho que vai aparecer lá na frente do equipamento. Então eu consigo montar uma curvinha de concentração por área do pico, por exemplo, e faço então a quantificação do álcool no sangue diretamente desse indivíduo. Pô, professor, cromatografia tá aí, é muito legal, né? Olha, recomendo a todos vocês que aprendam essas técnicas. Elas são úteis não só na toxicologia, mas elas são aplicáveis também a diversos outros locais da farmácia, né? Desde a parte de indústria, na indústria a cromatografia é usada todo santo dia. O controle de qualidade da indústria é basicamente cromatografia. Tem outros controles, obviamente, mas a cromatografia ela é fundamental. Tem cromatografia líquida, cromatografia gasosa, tem, enfim, uma infinidade de possibilidades e variações dentro das técnicas cromatográficas, tá? E é importante que você conheça. Como conclusão, o etanol é um agente tóxico, certo? Nosso amigo Homer aí, ó, a cervejinha dele. Ele está presente na humanidade há muito, 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 muito tempo, desde o início da era humana, a gente, ou pelo menos, vamos dizer assim, do Homo sapiens, a gente tem produção de bebida fermentada, né? E esse álcool ele está associado a uma série de patologias humanas. Combinação com o trânsito é potencialmente fatal. E nós temos todas aquelas relações de dose, de variabilidade interindividual por causa de expressão enzimática aumentada, né? E os efeitos crônicos, eu quero que vocês relembrem para a prova. Você que não é meu aluno, sorte sua, você não vai fazer prova. Mas se você que é meu aluno, sorte sua. Você está fazendo aula com o tio Mal no YouTube. Olha aí que fantástico. Não é bom isso, você fazer aula por aqui? Então se inscreve, cara. Para de ser chato. Eu acho que eu não tenho nem metade dos meus alunos inscritos. Isso é sacanagem. Estão me boicotando pro Carlito não ganhar poder comprar um notebook novo, coitado. E por fim, eu gostaria que vocês vissem. Ops, corta pra mim. Queria que vocês tivessem meu contato aqui, ó. Eu nunca coloco meu contato nos meus slides, mas aqui eu coloquei porque se você tem interesse em uma coisa de toxicologia, quer conversar comigo, quer trocar uma ideia, quero fazer alguma pesquisa, quero entrar no mestrado, ou estou na graduação, quero tirar uma dúvida sobre um assunto,
Tem o meu Instagram também, meu Instagram, não precisa entrar se não quiser, vai ter foto dos meus filhos só praticamente. Se vocês gostarem de bebês e criancinhas, vocês entrem para dar um joinha neles lá. E meu Lattes tá aí também. Fiquem à vontade para entrar, para dar uma olhada na galera. Então acho que era isso que a gente tinha para falar sobre álcool. Falamos bastante, 1 hora e meia de aula. Espero que vocês tenham gostado. Etanol é um assunto muito amplo, tá? Daria para eu ficar falando aqui mais umas 10 horas seguidas se eu quisesse, tranquilamente. Dava para discorrer aí sobre cerveja artesanal, sobre o que vocês quisessem, tanto a parte de produção até a parte de toxicologia. É um assunto bastante interessante, é um assunto que agrada, né, a população humana por todos os mecanismos que a gente já falou por aqui hoje. Então, espero que vocês tenham curtido essa aula. Fiquem bem. Boa Páscoa para quem é de Páscoa. Bom Carnaval para quem está no Carnaval. Feliz Natal. FOI, fui!